Pessoal, me ouve? Opa, estamos ouvindo. Então vamos lá, então, pessoal. Nós vamos falar hoje do fluxo de trabalho, disciplina e requisitos, ok? Tudo bem? Então a gente vai ver como que o RUP descreve, né, os melhores práticas para que a gente possa fazer uma boa identificação, uma boa coleta, um bom detalhamento e uma boa gestão dos requisitos. Bacana? A gente vai primeiro falar, né, do que é o requisito, né? Então, aqui na disciplina de requisitos estão agrupados todas as atividades relativas ao processo de identificação, coleta, né? Identificação, coleta, especificação, detalhamento e gerenciamento dos requisitos, tá? A maior parte das tarefas de requisitos, elas são elaboradas na fase de iniciação, ok? Então, quando a gente vai iniciar o projeto, boa parte dos requisitos a gente já identifica lá. E a gente vai ver por que a gente identifica lá, né? A gente identifica lá porque com os requisitos eu consigo criar cronograma, eu consigo criar custo, eu consigo fechar o escopo do projeto, né? Então, os principais propósitos da disciplina é compreender o problema que nós temos que resolver. Compreender as necessidades dos meus stakeholders, o que eles precisam, o que eles esperam do sistema. Definir os requisitos que vão compor a solução que eu quero disponibilizar para o meu cliente. Definir o escopo do sistema, isso é, o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Definir as interfaces nas quais os usuários vão interagir com o sistema. Identificar as restrições técnicas que tem no projeto, que são os requisitos não funcionais, tá? Prover uma base para o planejamento das iterações e prover uma base inicial para cronograma e orçamento do projeto. Esses são os objetivos principais da disciplina de requisitos, tá? A gente vai olhar aqui que logo no comecinho, a primeira coisa que vai acontecer aqui é analisar o problema, né? O que é analisar o problema? Ele vai estabelecer um acordo entre o cliente, né, e a equipe sobre o problema que tem que ser resolvido. Para isso, nessa atividade, eu vou identificar todos os envolvidos nela. Eu vou definir as fronteiras do sistema, isso é, eu vou definir o escopo aqui. E também eu vou identificar quais são as restrições que estão sendo impostas para o desenvolvimento desse projeto. Para isso, eu tenho aqui algumas atividades desse processo analisar o problema. Ou dessa atividade analisar o problema, eu tenho algumas tarefas. Capturar o vocabulário comum, localizar atores e caso de uso, desenvolver o documento de visão e desenvolver um cronograma, um plano de gerenciamento dos requisitos. A gente está vendo aqui na parte de baixo o que está saindo do processo e na parte de cima o que eu preciso para que esse processo rode. Quem é que executa o processo? O analista de sistemas. Bacana? Então, a gente vai começar a detalhar as tarefas dessa atividade de analisar o problema. Então, capturar um vocabulário comum é importante, pessoal, que a gente consiga ter domínio sobre os termos comuns e expressões mais frequentes que são faladas no ambiente do processo que a gente vai automatizar. Então, a gente vai descrever, identificar esses termos e formalizar ele num documento que chama glossário de termos. Esse documento e esse processo, aqui, essa tarefa, capturar vocabulário comum, é uma tarefa que ela vai transcorrer durante todo o processo de requisitos. Ela vai passar por várias atividades, e em várias atividades eu vou ter que executar essa tarefa. Tudo bem? Tem dois conceitos básicos, né? Os objetos de negócio que representam os conceitos utilizados no trabalho diário. Então,
quais são os objetos de negócio que eu tenho que entender o termo. Então, outro dia nós estamos falando de... para quem trabalha com caminhão, né? O conceito de romaneiro, né? O que é o romaneiro? O que é aí o cara fala, pô, mas o que é um documento de coleta, né? O que tem que ter nesse documento de coleta? Então, essas informações dos objetos de negócio, elas precisam estar declaradas, elas precisam estar formalizadas num documento que chama glossário de termos. Tudo bem? A outra tarefa é localizar os atores e caso de uso. Então, a gente vai definir quem é que vai interagir com o sistema e quais são as funcionalidades que vão delinear o escopo do sistema. Tudo bem? Então, por meio dessa atividade, os atores e os casos de uso eles vão ser identificados e depois eu vou endereçar a eles os requisitos, as necessidades que devem ser implementadas dentro do projeto. Tudo bem? Então, quando eu definir os atores e os casos de uso, explicitamente eu estou definindo o escopo do sistema. Bacana? Então, as tarefas básicas dessa atividade são localizar os atores, localizar os casos de uso, descrever os atores e os casos de uso, como eles interagem entre si, tá? Agrupar esses casos de uso em atores para que a gente possa ter uma visão mais ampla e mais organizada, estruturada de como está ficando o sistema, por exemplo, casos de uso que se referem a cadastro, casos de uso que se referem à operação do processo, casos de uso gerenciais. Então, a gente vai agrupar isso para que a gente tenha uma ideia mais estruturada do sistema que eu tenho que entregar. A gente vai validar o modelo de caso de uso junto com o cliente e só reforçando, no modelo de caso de uso, o que eu vou ter? Eu vou ter um diagrama de caso de uso e uma descrição de caso de uso. Então, o modelo ele é composto pelo diagrama de caso de uso e pela descrição do caso de uso. Tudo bem? E aí eu vou avaliar e vou identificar os resultados que eu obtive, se eles estão suficientes em relação às expectativas do cliente. Tudo bem? Então, são esses 7 passos aí que a gente vai executar para localizar os atores e os casos de uso. É praticamente como eu trabalho inicialmente para criar os meus casos de uso iniciais. Tá bom? A gente vai falar de como a gente vai desenvolver a visão, que é o próximo passo, a próxima tarefa que a gente vai ter que executar para analisar o problema. Então, essa tarefa, ela tem um objetivo, né, em que eu preciso entender como que o meu sistema que está sendo pedido pelos meus clientes, qual é o ganho, qual é o impacto dele, o que ele afeta no negócio, tá? Então, essa tarefa aqui, ela vai desenvolver uma visão do sistema, né? Então, uma visão geral para o sistema, ela deve incluir o problema que vai ser resolvido, quem são os investidores, os patrocinadores desse projeto, quem são os clientes desse projeto, qual é o escopo desse sistema, o que vai ser feito e o que não vai ser feito, né? Quais os recursos que a gente considera a chave do sistema e quais as restrições que existem para esse projeto, tá? Então, a partir daí, eu tenho um conjunto de passos que eu devo executar para alcançar os objetivos dessa tarefa. Eu vou documentar, eu vou formalizar o problema que vai ser resolvido. Então, eu tenho que entender lá com o meu cliente qual é o problema e ter certeza que esse problema é um problema que ele tem. Não é... Eu tenho que ir na causa raiz do problema para ter certeza que aquilo que ele está me passando como problema realmente é o problema. Tá?
identificar os patrocinadores e os outros envolvidos no sistema, para que a gente possa entender aonde estão as informações que nós temos que buscar. E por que os caras estão investindo dinheiro nesse projeto. A gente vai definir as fronteiras do sistema e, dessa forma, montar o que vai ser feito no sistema e o que não vai ser feito no sistema. A gente vai identificar as restrições que estão sendo impostas para esse sistema, tecnologia, orçamento, né? Então, tecnologia, linguagem de programação, banco de dados, é tecnologia, né? Restrições financeiras, datas, restrições legais. Então, todas as restrições que eu puder mapear, eu vou mapear e vou identificar e vou formalizar esse documento de visão, tá? Eu vou mapear e indicar a solução para o problema. Então, um exemplo de como a gente faz isso está aqui, ó. O problema afeta, e o impacto disso e uma solução para isso seria fazer... Então, a gente... Ô, professor, rapidinho, só uma licencinha. Tem gente querendo entrar na chamada, só que eu acho que você precisa aceitar, se você puder aí, quando der. Lógico. Pronto, entramos? Acho que foi. Show, então. Então, vamos lá. Eu tenho um problema. Então, o problema é resolução fora de hora e imprópria de problemas de serviços ao cliente. Então, eu estou resolvendo o problema fora das horas, né? Do horário do cliente. Afeta os nossos clientes, os representantes de suporte ao cliente e os técnicos do serviço. O impacto disso é a insatisfação do cliente, queda visível na qualidade do meu serviço, funcionários nossos insatisfeitos e perda de receita. Uma solução bem-sucedida seria fornecer acesso em tempo real a um banco de dados de solução de problemas, através ou por meio de representantes de suporte, e facilitar a saída de técnicos do serviço na hora certa, somente para os locais que realmente precisem de sua assistência. Então, aqui, ó, eu deveria levantar o problema e já identificar de uma maneira estruturada, tudo bem? Definir os recursos do sistema e avaliar os resultados que a gente está alcançando. Então, a gente vai definir problema dessa forma, vendo qual é o problema, o que o problema afeta, qual é o impacto disso na minha receita, na minha relação com o cliente, e como eu poderia gerar uma solução que resolvesse esse problema. Tudo bem? Agora, eu vou desenvolver um plano de gerenciamento do requisito. E essas tarefas, todas elas acontecem de forma paralela, tá? Durante a análise do problema. Tudo bem? Então, eu faço reunião, e numa reunião eu vou localizar os casos de uso, aproveito e pego o vocabulário que aparece, aí depois eu vou desenvolver uma visão, aí eu vou fazer um plano de gerenciamento, né? Esse plano de gerenciamento, ele vai documentar todos os requisitos, os atributos desse requisito. Ele vai fornecer a maneira pela qual eu vou fazer a rastreabilidade dos requisitos e a forma como eu vou gerenciar todas as mudanças que puderem acontecer nos requisitos do produto que eu vou criar. Tudo bem? Quando eu selecionar os atributos e criar rastreabilidade para esses requisitos, isso aonde eu impacto se eu mexer em tal funcionalidade, né? Eu vou avaliar melhor o impacto de uma mudança dentro do projeto, a partir de uma mudança de requisito. Eu vou conseguir avaliar o impacto de uma falha num teste nos requisitos. Eu vou conseguir gerenciar melhor o escopo do projeto. Eu vou verificar se todos os requisitos do sistema eles estão implementados ou eles estão capturados para que eu possa implementar posteriormente, tudo bem? Se não está faltando nada daquilo que ele pediu, das expectativas dele. Eu vou verificar se o aplicativo faz apenas o que era esperado que ele fizesse, isso ele não pode fazer mais e nem menos, ele tem que fazer exatamente aquilo que foi combinado. E eu vou conseguir gerenciar as mudanças num todo, né? Então, todas as mudanças ocorridas no projeto,
eu vou conseguir gerenciar melhor. Tudo bem? Uma segunda atividade dentro do processo, que a gente olhou aqui, é compreender as necessidades dos envolvidos. Agora que eu entendi, que eu consegui mapear qual era o problema, já formalizei alguns documentos, já criei alguns requisitos, né, algumas ideias do quais são os problemas dele. Agora, eu vou compreender quais as necessidades que ele tem, que os meus clientes têm. Então, o principal objetivo é identificar as solicitações que envolvem os desejos, que envolvem as necessidades dos meus usuários. Tá? Eu vou obter essa lista de necessidades, essa lista de desejos, para que eu possa, a partir delas, na linha do tempo, detalhar as regras de negócio de cada requisito que eu identificar. Assim como detalhar os requisitos não funcionais, que vão ser características que devem estar presentes dentro do meu sistema. Isso tudo eu penso aqui. Tudo bem? Para isso, eu vou capturar de novo um vocabulário comum. Tudo bem? Então, eu vou lá, eu vou executar essa tarefa de novo. Eu vou identificar as solicitações dos meus clientes. E aqui eu quero entender primeira coisa, quando a gente vai entender as necessidades dos nossos envolvidos, primeiro é entender quem são os envolvidos. São os clientes, usuários, investidores, os caras que patrocinam o projeto, os caras que são politicamente, que vão fazer o projeto dar certo politicamente, que conseguem manipular as informações para que a gente possa entender os processos. A gente vai coletar um conjunto de solicitações que podem ser os desejos, as necessidades dos meus usuários, dos meus clientes, né, que vão ter que estar presentes no sistema que eu vou liberar. E eu vou priorizar em função de uma classificação que nós vamos fazer depois, que é a priorização, né, a partir dos atributos dos requisitos, eu vou priorizar essas solicitações dos meus envolvidos. Passo a passo, primeiro eu vou determinar, eu quero entender a origem dos requisitos. É importante a gente entender qual é a origem, da onde vem a necessidade. Por que está nascendo essa necessidade? Tudo bem? Então, isso eu posso mapear a partir do mapeamento do processo de negócio do cliente, a partir de uma documentação de sistemas, onde ele mostra falhas do sistema atual, né? Mas eu tenho que entender a origem da necessidade. Se a gente pegar a palavra requisito e trocar por necessidades que o cliente quer no sistema, então eu quero entender a origem das necessidades do que ele está me pedindo. Por que ele está me pedindo aquilo? Eu vou fazer uma análise aqui de causa-raiz para me chegar lá na raiz do problema mesmo, tá? Senão, eu acabo resolvendo a consequência do problema, mas o meu sistema não vai resolver a causa do problema. Eu só vou deixar o problema mais rápido, que eu vou automatizar ele agora, tá? E eu preciso reunir informações, então, formular perguntas que possam ser respondidas, então, montar uma entrevista, montar um questionário, né? Eu quero depois reunir essas respostas a todas e documentar isso numa ata de reunião, num documento da reunião. Depois, eu quero conduzir também, outro passo, workshop e reuniões de requisitos. Então, workshop para ver como funciona o sistema atualmente, como que se trabalha atualmente aquele processo, né? E depois eu vou coletar tudo isso e vou avaliar os resultados junto com o meu cliente. Está satisfatório? Preciso fazer uma nova rodada? Né? Esse é o objetivo de identificar as solicitações do cliente. No final dessa atividade, né, todas as solicitações e desejos do meu cliente estão comigo, estão de minha posse já. A equipe do cliente, a equipe de projeto está de posse, deve estar de posse de todas as solicitações dos nossos clientes. Tudo bem? Agora, pessoal, nós vamos refinar vamos continuar desenvolvendo o documento de visão. E agora a gente vai refinar de novo o problema, agora com mais detalhes do processo e mais detalhes das regras de negócio
que envolvem o processo. Tudo bem? Então, agora eu tenho mais informações, então eu vou refinar esse documento de visão. Eu vou continuar localizando atores e caso de uso. Agora eu vou começar a fazer um trabalho em que eu tinha lá a lista. No primeiro momento, eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar uma lista de possíveis atores e uma lista de caso de uso. Tá? Agora, eu vou começar a elaborar o diagrama de caso de uso, uma primeira versão dele agora, e vou começar a validar, apresentar isso para o meu cliente e validar com ele, com a intenção de, a partir do diagrama de caso de uso, identificar requisitos funcionais. Tudo bem? Uma outra coisa importante aqui é que quando eu estiver fazendo isso, né, eu também, paralelo, né, a esse trabalho, eu tenho que identificar os requisitos não funcionais, que são aqueles requisitos que vão dar aquela visão de arquitetura para o meu projeto. Segurança, desempenho, usabilidade, suportabilidade, restrições de design, implementação, interface com outros sistemas, protocolo de comunicação com outros sistemas. Isso tudo agora não vai estar no caso de uso. Isso vai estar num documento dentro do RUP que chama especificações suplementares ou especificações de requisitos não funcionais. Então, aqui agora, eu tenho que entender quais são as características que não são funcionais que o sistema deve possuir. Né? Então, aqui eu vou capturar características de qualidade, então, a usabilidade, a navegabilidade, a experiência de usuário, né? A UX, a interface, né? Como que eu vou criar essa interface com o usuário, a navegabilidade, isso está fácil de navegar, né? A disponibilidade qual o tempo que esse sistema, qual é a taxa de defeito que ele permite, né? É um sistema crítico, não é um sistema crítico, né? Com relação ao desempenho, qual é o desempenho do sistema, a performance do sistema, tem performance para algumas funcionalidades, no geral, ele tem que seguir algumas regras de performance, consumo de memória, consumo de máquina, consumo de disco, né? Volumetria de banco de dados, tudo isso eu tenho que levantar aqui. Suportabilidade é tudo o suporte, é tudo aquilo que envolve o suporte para a aplicação. Né? Então, tudo que envolver, qualquer restrição que envolva algo que precise suportar a aplicação, eu tenho que levantar aqui. Então, uma linguagem de programação, né? Ou uma biblioteca de um produto de terceiro, tá? Capturar as restrições do sistema, né? Então, restrições de projeto, que é design, né? Então, restrições de projeto, isso vai muito em relação à linguagem de programação, o ambiente de programação que eu vou usar. Restrições de implementação, eu tenho algum modelo já, algum modelo de código eu tenho que seguir ou não, né? Restrições de interface com outros sistemas, né? Então, tem alguma restrição da forma como eu vou disponibilizar o meu arquivo por arquivo de contabilidade? Vai ter que ser um XML, vai ter que ser um JSON, vai ter que ser um serviço que eu vou consumir? Como que vai ser como está desenhada essa restrição de interface com outros sistemas legados, por exemplo? Restrição física, né? Restrição de máquina, de processador, de banco de dados, restrição física. Quais são as restrições físicas que eu tenho nesse projeto? Também eu tenho que pegar requisitos de conformidade com a lei, né? Então, conformidades legais que eu tenho que seguir, com alguma jurisdição que o meu sistema tem que estar aderente, tudo bem? Também requisitos de documentação. Quais são os documentos que eu preciso entregar, que eu preciso juntar para poder garantir que o sistema satisfaça as necessidades do usuário, tudo bem? Então, esses 5 passos aqui são importantíssimos, porque isso me ajuda a formar o que a gente chama de arquitetura do projeto, tá?
Então, não adianta nada eu fazer um baita do sistema com todos os requisitos funcionais lá, todas as funcionalidades bonitinhas lá, todas as regras de negócio mostrando o comportamento lógico deles, show de bola, porém, sem usabilidade, sem disponibilidade, o sistema cai toda hora, né? Sem desempenho. Então, cara, o meu cliente não vai ficar feliz com a minha entrega. Então, isso tem que estar, de uma certa forma, estudado e endereçado dentro do projeto. E é essa tarefa, desenvolver especificações suplementares, que é responsável por identificar todas essas considerações que eu devo depois implementar no meu projeto, no meu sistema, né, que vai rodar lá para o meu cliente. Alguma pergunta, pessoal? Para gerenciar as dependências, é importante entender o quanto um requisito é dependente do outro, tá? Ou por algum fator técnico, ou por algum fator de benefício, ou por algum fator de risco, ou por algum fator... Então, para a gente entender, a gente vai ter que dar alguns atributos para os requisitos. Então, por exemplo, para cada requisito, eu tenho que entender e medir o benefício dele, o esforço para produzir aquilo, o risco dele dentro do projeto, o risco que ele causa para o negócio dentro do projeto, né? O impacto na arquitetura que eu vou montar, tá? E se é estável ou não aquele requisito. Então, a partir desses 5 atributos aqui, né? A gente poderia colocar mais alguns, a importância dele para o negócio, né? Então, uma vez entendido isso, né, esses 5 aqui, eu consigo gerenciar melhor as dependências de como eu vou construir o meu sistema. Então, eu não preciso ter 100 requisitos e detalhar os 100 requisitos logo no primeiro momento. Eu tenho que, por exemplo, detalhar os 10 primeiros. Mas qual é o critério que eu vou usar para entender quais são os 10 primeiros? E, a partir do gerenciamento de dependências, eu consigo priorizar melhor os requisitos que eu vou fazer. Tudo bem? Outra coisa importante é que, quando eu for gerenciar as mudanças dos requisitos, eu vou conseguir entender qual é o efeito que ele causa mexer em algo dentro desses requisitos, tá? Então, se eu vou mexer nesse requisito, eu vou mexer em alguma regra, isso vai impactar a arquitetura? Não vai impactar a arquitetura? Isso vai impactar o negócio? Isso vai vai gerar um risco novo? Isso vai impactar o esforço para construir? Então, eu consigo fazer uma análise melhor a partir desses atributos dos requisitos. Tudo bem? Agora, uma outra atividade dentro do processo de requisitos é eu definir o sistema. Para definir o sistema, né, primeiro, qual é o objetivo de definir o sistema, né? O objetivo dessa atividade é tentar convergir o escopo dos requisitos que eu levantei, né, para aquilo que vão ser as funcionalidades dentro do meu sistema. Então, agora eu vou começar a transformar, né, a endereçar as solicitações dos meus clientes em funcionalidades que eu vou disponibilizar para ele. Tá? Esse é o objetivo de definir o sistema. Transformar essas necessidades, esse escopo que foi passado para mim, em escopo funcional, em escopo de projeto, né, de sistema, requisitos funcionais e não funcionais. Então, essa atividade ela vai tratar de um alinhamento, de um entendimento sobre as funcionalidades que serão disponibilizadas para o cliente pelo sistema. Tudo bem? Ele vai analisar, ele vai avaliar e vai endereçar todas as necessidades e desejos dos meus clientes. Eu vou refinar o documento de visão, tudo bem? Eu vou
refinar e detalhar o caso de uso. Agora, eu vou começar a escrever os casos de uso. Até agora, eu tinha só desenhado o diagrama. Agora, eu vou começar a escrever esses casos de uso. E quando eu começo a descrever os casos de uso, eu começo a identificar regras de negócio e comportamento dos cenários. Então, eu começo a detalhar mesmo, dar uma visão de comportamento de cada requisito funcional. Tá? Eu vou refinar o meu documento de requisitos não funcionais, né, com as informações e detalhamentos que eu vou conseguindo ter aqui. Eu posso ter que refinar minha arquitetura lá, refinar alguma restrição que eu já tenha escrito no documento de requisitos não funcionais. Tá? Eu vou atualizar o glossário de termos, isso sempre eu vou fazer, tá? E eu vou atualizar as dependências, né, a partir da minha rastreabilidade, das dependências entre os casos de uso. Então, pode ser que agora, conforme eu vou detalhando, eu comece a identificar novas dependências que só com o diagrama eu não consegui identificar. Tudo bem? Entenderam, pessoal? Posso prosseguir? Sim, pode. Tá ótimo. Pode sim, professor. Bom, então, as tarefas de definir o sistema, a gente acabou de falar, né? A gente vai refinar o documento de visão, vai continuar atualizando a captura do vocabulário comum, né? Dos termos, o documento de glossário de termos. A gente vai continuar localizando novos atores e casos de uso, e aqui a gente vai refinar e vai detalhar o caso de uso, descrevendo cada cenário do caso de uso e começando a identificar as regras de negócio, tudo bem? Eu vou agora refinar as especificações complementares, que são os requisitos não funcionais, e atualizar as dependências entre os casos de uso. Agora, eu preciso gerenciar o escopo do meu sistema. Eu quero entender se aquele escopo que eu estou produzindo é um escopo bacana ou não. Ele atende à minha necessidade ou não. Tudo bem? Então, para isso, o objetivo dessa atividade é assegurar que os requisitos que eu levantei até o momento estejam aderentes àquelas necessidades que foram levantadas lá nas reuniões iniciais. A gente está no início, entendeu? Mas logo no comecinho, o cara, nas primeiras reuniões, ele me passou um monte de coisa, aqueles problemas que ele tem, né? As necessidades dele, e agora eu tenho que gerenciar, eu tenho que entender se a maneira como eu estou criando as funcionalidades, elas são aderentes àquelas necessidades, aqueles desejos que os meus clientes queriam. Tudo bem? Esse é o principal. Para isso, né, eu tenho que priorizar e refinar os recursos, né, e as interações. Eu vou priorizar os casos de uso. Agora, eu vou definir um conjunto de cenários e comportamentos, né, dos casos de uso. Então, agora eu vou começar a detalhar um conjunto de casos de uso e, a partir disso, eu vou priorizar, né, os casos de uso. Isso aí, lá no priorizar casos de uso, eu falo quais são os primeiros casos de uso que eu vou detalhar. Aqueles que eu priorizar primeiro, né? Então, eu priorizo e já vou trabalhar o detalhamento dos cenários. Eu vou definir também a rastreabilidade. Como que eu vou garantir que, com esse detalhamento, eu não vou perder o relacionamento e a rastreabilidade entre os requisitos? Eu tenho que continuar gerenciando as dependências entre os requisitos, né? E refinar o meu documento de visão, e lá agora colocando como que essas funcionalidades vão gerar benefícios para os meus clientes. Tudo bem? Quando a gente fala de priorizar os casos de uso, né, a gente tem que entender o seguinte: tem alguns fatores que eu vou ter que levar em consideração na hora de fazer esse direcionamento. Aqui eu peguei uma forma bem resumida de colocar, né? Por exemplo, benefícios que aquele cenário vai trazer para o meu cliente, para o meu negócio. Ele vai trazer benefício financeiro, benefício político. Qual é o benefício
que o detalhamento daquele cenário vai me trazer para o cliente. Qual é o impacto que ele vai causar na arquitetura? Ele não vai gerar nenhum impacto na arquitetura que eu estou imaginando? Eu vou ter que estender mais alguma coisa para poder aceitar aquele requisito, aquelas regras, aquele comportamento, né? Dando umas novas visões para o meu projeto. Eu vou ter que modificar a arquitetura que eu fiz, porque ela não é compatível com as necessidades que eu estou encontrando agora, quando eu estou detalhando os casos de uso. Então, outra coisa é, quais são os riscos que eu preciso diminuir? Então, quando eu começar, quais os casos de uso que eu tenho que detalhar primeiro? Eu tenho que detalhar primeiro os casos de uso que trazem mais riscos para o projeto. Então, logo de cara, eu já tento detalhar os casos de riscos o caso de uso com maior risco, para que a gente já possa tirar à frente todo o risco que possa gerar um impacto negativo para o projeto. Tudo bem? Então, aqui também eu preciso dar uma olhada numa arquitetura como um todo, para entender se a priorização daqueles casos de uso, né, se a maneira como estou priorizando, a minha arquitetura vai estar suficientemente boa para suportar aqueles requisitos. Tudo bem? E tudo isso que eu estou levantando agora, né, eu vou documentar num documento de arquitetura do sistema. Então, essa priorização ela vai me causar impactos, como vocês viram, em outras atividades. Porque a partir do momento que eu priorizar, eu vou desencadear todo um processo de desenvolvimento desses requisitos, de detalhamento desses requisitos, que vão partir desde a parte funcional até a parte não funcional, com toda aquela cadeia de características, né? Usabilidade, performance, a infraestrutura, a interface com outros sistemas. Isso tudo vai impactar diretamente em relação à priorização dos meus casos de uso. Bom, agora aqui, pessoal, eu vou usar agora uma fonte de trabalho para a gente continuar trabalhando aqui, ó. Depois eu vou passar esse endereço para vocês. Eu tinha compilado tudo num único documento, né? Mas aqui está toda a especificação do RUP, pessoal. Aqui é o site onde a gente consegue... A Universidade Federal de Pernambuco, ela conseguiu juntar no servidor dela um direcionamento para o site onde se detalha a especificação do RUP. Tudo bem? Então, a gente entrando lá, está tudo em português, bonitinho, tá bom? Então, a gente consegue ver aqui, ó, o fluxo. Então, a gente estava parando no gerenciamento do escopo do serviço, né? Então, a gente vai continuar refinando, né, a definição do sistema. E, para isso, ó, o que a gente vai fazer, né? Eu tenho mais trabalho para detalhar, então eu vou vir aqui e vou continuar detalhando esses requisitos. Se o que eu trabalhei até agora no escopo não for suficiente para atender às necessidades do meu cliente, eu tenho que entender aqui o que eu deixei, o que não, eu tenho que entender de novo as necessidades dele, o que eu deixei de fora, o que eu não consegui endereçar para o meu escopo. Então, eu tenho que voltar aqui, de novo entender as necessidades dos meus envolvidos, para, de novo, definir requisitos com base nessas necessidades, para depois detalhar as funcionalidades, para me validar de novo com o cliente se está atendendo ou não. Se está atendendo, e agora está atendendo, né, eu vou para um próximo passo, que é onde eu vou descrever, né, o detalhamento dessa definição do sistema, né? Vou refinar esse detalhamento. Aqui no site, se eu clicar aqui em descrição, olha que bacana, já me traz toda a descrição e cada um documento que ele tem aqui, se a gente clicar, ó, ele vai para o template do documento, vai mostrar tudo que tem que estar lá. Então, é uma especificação muito rica, pessoal.
Eu tenho que tomar até cuidado de deixar os endereços com vocês, porque aqui a gente começa a navegar e se a gente não fizer um bom trabalho de pesquisa, a gente acaba se perdendo dentro da especificação do RUP. Tudo bem? Então, aqui nos requisitos, se a gente vier aqui, ó, em gerenciamento do requisito aqui, a gente vai entender que são 3 passos, 3 tarefas que a gente vai desenvolver para a gente poder detalhar e refinar a definição do sistema. Para isso, eu vou ter que detalhar os casos de uso. De que jeito? Se eu clicar aqui, ó, eu vou entender tudo o que precisa, o que eu entrar, quem vai executar, quais são as entradas obrigatórias e quais as entradas opcionais que eu tenho e o que vai sair. Tudo bem? E se eu clicar no detalhe do requisito, ele vai vir para cá, onde ele vai me falar para que a gente detalha um caso de uso, né? A gente vai detalhar um caso de uso para a gente entender, ó. A gente vai detalhar o caso de uso para que a gente possa descrever um ou mais fluxo de evento do caso de uso, tá? Num nível de detalhe que a gente consiga permitir que os nossos desenvolvedores consigam entender e interpretar a funcionalidade que tem que ser implementada. Tudo bem? E a gente vai detalhar o caso de uso para que a gente consiga gerar uma compreensão e uma satisfação de todos aqueles que têm interesse com o sistema. Seja o cliente, seja um representante legal do meu cliente, seja um ator, né, um usuário. Então, a partir de todo esse detalhamento, esse refinamento, eu vou ter todas as regras de negócio lá e eu vou conseguir, de verdade, antes de codificar, praticamente validar uma especificação funcional da funcionalidade que eu vou desenvolver depois. Tudo bem? Quais os passos que eu tenho que seguir para poder refinar esses casos de uso? Então, ó, eu vou revisar, se eu vou de novo, se eu clicar aqui, eu vou ver uma dica, né? Ele dá uma dica de como a gente deve trabalhar para executar essa etapa de refinar os cenários. Então, a gente vai refinar os cenários até um nível de regra de negócio, onde a gente consiga ter domínio exato do comportamento lógico daquele caso de uso. Tudo bem? Então, um conjunto de cenários que vão descrever o comportamento lógico. Então, cada cenário ele vai ser descrito em função de uma regra de negócio, ou um conjunto de regras de negócio para aquele requisito funcional, tá? Eu vou ter que detalhar o fluxo de eventos, né, do meu requisito, né? Então, como que o caso de uso começa, como que o caso de uso termina, com quem que o caso de uso vai interagir, quem são os atores que vão interagir com o caso de uso, como que o caso de uso vai trocar informações com os meus atores, né? Como que o caso de uso, ele repete aquele comportamento? Opa, se aquele caso de uso repete o comportamento, então, de repente, eu tenho um reuso nele, eu vou criar um caso de uso eu vou criar uma inclusão, um extend dele, né? Se eu vou escrever esse caso de uso, eu posso escrever algo parecido com lógica de programação? Em alguns momentos, sim, né? Faça enquanto, se isso, se não aquilo, né? Enquanto for isso, né? Ou faça tantas vezes antes de sair. Então, aqui eu vou ter que escrever um conjunto de cenários que eu consiga realmente ter domínio da lógica daquele processo. Tudo bem? A gente pode vir aqui, ó, estruturar o fluxo de eventos, né? Aqui eu quero entender
se esse caso de uso ele vai ter alguma extensão, se ele não vai ter extensão, então ele vai ter um include, ele vai ter um extend, ele vai ter uma generalização, como que a gente vai descrever, né? E é nesse momento que eu tenho que prestar atenção nisso. Aqui, relacionamento entre os atores e outros casos de uso, né? Então, aqui, eu tenho certeza que todos os meus atores estão realmente interagindo com os casos de uso que foram especificados para ele interagir. Então, eu não vou, nesse momento, infringir nenhuma regra de segurança que foi colocada pelo meu cliente. Tudo bem? Então, tem que prestar atenção nisso. Veja que são coisas óbvias, né, pessoal, que a gente presta atenção, mas que o Rupp ele coloca aqui para que uma pessoa, durante esse processo, né, ele consiga entender o que ele precisa fazer. Então, qual é o nosso trabalho como engenheiros, né, de software, né? É pegar esse Rupp aqui e transformar depois em alguma coisa mais simples do meu usuário usar. Tudo bem? Então, para a próxima aula, até, eu vou trazer para vocês um exemplo de metodologia de identificação de requisitos baseado no Rupp, para vocês entenderem, né, como que a gente trabalha, tá bom? Porque um dos trabalhos, uma das tarefas que vocês vão ter que fazer é criar um processo de software, uma metodologia para software baseada no Rupp. Então, eu vou dar já uma pílula de requisitos para vocês, para que depois vocês possam fazer o seu requisito também. Tudo bem? Depois eu vou passar uma de implementação. Vocês vão fazer a metodologia, como eu vou tratar a implementação, especificação, né? Como é que eu vou fazer o desenho da arquitetura. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão lá e vão criar a metodologia para criar uma arquitetura. Então, a partir da aula que vem, eu vou mostrar hoje como o funcionamento do requisito e trago para vocês, na aula que vem, um exemplo de metodologia com foco em requisitos, para que vocês possam desenvolver a de vocês, e assim, cada aula, eu vou trazendo um exemplo, para que vocês, no final, especifiquem uma metodologia e me entreguem isso como nota da atividade de vocês. Tá bom? Aqui, ó, eu vou definir os protocolos de comunicação, tudo que pode acontecer antes, tudo que vai acontecer depois. Isso tudo, pessoal, aqui, na verdade, está dentro do requisito, né? Do requisito. Está dentro do modelo de documento de caso de uso que a gente vai usar. Então, quando eu passar um template do caso de uso para vocês, vocês vão perceber que praticamente o Rupp aqui, ele descreve o que tem que ser feito, né? Olha aqui um exemplo. Olha aqui um exemplo, por exemplo, né? Ó. Eu não sei se eu mostrei para vocês já, né? Mas aqui, ó. Aqui é um exemplo de uma metodologia que eu estou criando para Questum. Aqui, ó, negócio. Mapeamento do processo de negócio. Ele vem aqui, para que serve, qual é o artefato que ele cria. Se eu clicar aqui, o artefato vai aparecer lá para mim. Está demorando um pouquinho, mas apareceu aqui, ó. Carregou o artefato para mim, o template do artefato. Isso é, todo mundo tem que preencher esse artefato aqui. Entenderam isso? Entendemos. Aí, ó, continuando, eu posso clicar aqui no detalhamento do processo. Quando eu clicar aqui, ele vai aparecer aqui que tem que entrar para mapear o processo. Anotações de reuniões, atas de reunião, documento do processo atual, documento dos sistemas utilizados, documentação do sistema utilizado. Legal. Quais atividades? Ele vai identificar os atores envolvidos no processo, descrever o objetivo do processo, identificar os aplicativos, softwares e sistemas utilizados no processo, informar as entradas do processo, informar a origem de cada entrada do processo, realizar uma descrição resumida do processo,
informar os artefatos gerados no processo, quem vai utilizar esses artefatos que foram gerados, ele vai desenhar o fluxo do processo, apresentar o processo mapeado ao cliente, vai validar esse processo com o cliente, vai manter atualizado a versão desse documento aqui e vai salvar o documento aprovado na pasta do projeto. O que vai sair? Aquele template lá, aquele documento preenchido, validado e armazenado na pasta do cliente. Se eu quiser ver aqui o fluxo do processo, está aqui. Eu vou identificar os atores, descrever o objetivo, informar as entradas, vai, quando chegar aqui no final, ele está aprovado, salva o documento. Não está aprovado, faz os ajustes. E aí vai manter o documento atualizado. E aqui eu volto para o roadmap, vou ver outro aqui já. É isso que eu quero que vocês façam depois, entendeu? Aqui está a gestão da qualidade, aqui está a gestão de projetos e aqui está a gestão de mudança. Cada um desses eu vou clicar, vai abrir o fluxo desse aqui, que eu vou trabalhar também. Tudo bem? Então, olha que interessante. Hoje, nessa aula de hoje aqui, a gente está vendo todo um comportamento, né? Todo um comportamento na disciplina de requisitos, né? Então, aqui, desde o fluxo mais de processo das atividades, né? Quando a gente clica aqui, os documentos, tudo que precisa entrar, o processamento, o que faz aquela atividade e o que ele gera. Na verdade, eu estou montando aqui todo um caminho, né, para a gente poder construir a nossa metodologia, que vocês viram aqui, por exemplo, muita coisa se repete, né? Essas atividades aqui, elas estão presentes em 3, 4 atividades. Será que eu não posso enxugar isso, né? Então, para isso, eu preciso entender também para que serve, o que tem que fazer, né? Isso é importante a gente entender. Bom, voltando, para a gente encerrar, né? Para a gente voltar aqui nos requisitos, ó. Eu tenho um gerenciamento das mudanças do requisito. Então, no gerenciamento das mudanças do requisito, eu tenho estruturar o modelo de caso de uso, gerenciar as dependências e revisar os requisitos. Então, quando a gente fala de estruturar o modelo de caso de uso, nós estamos falando em identificar os requisitos comuns, estabelecer os relacionamentos de inclusão, de extensão e de generalização entre os casos de uso e os atores, tudo bem? E aqui, organizar o modelo de caso de uso de uma certa forma que eu consiga ter um documento para apresentar para o meu cliente, tudo bem? Então, eu vou empacotar num documento, eu vou empacotar isso e vou apresentar para o meu cliente. Eu vou depois avaliar e vou aprovar esse conjunto, né, com o meu cliente, que é o conjunto de requisitos que eu vou garantir, que eu vou agora, olha que interessante, por que a gente falou sobre isso, né? A gente falou sobre isso, porque olha que interessante, a gente falou sobre isso, porque eu vou ter que gerenciar essas mudanças de requisito, as dependências dele. Bacana, a gente viu que a gente tem que gerenciar as dependências dos requisitos. E a gente vai aqui, quando a gente fala em recomendações gerais, o que nós estamos falando aqui é isso. A gente vai ter que garantir que todas as revisões elas vão ser feitas por meio de uma reunião. E que todas as revisões que foram feitas numa reunião, né, elas possam depois estar documentadas, para que a gente não perca a rastreabilidade das mudanças que foram solicitadas. Entenderam, pessoal? Então, é muito importante que, para que todas as mudanças sejam feitas a partir de uma reunião, tudo bem? E que nessa reunião, tudo aquilo que eu defini,
e aqui está as reuniões, né? Tudo aquilo que eu defini esteja documentado num documento que pode ser uma ata da reunião, um documento de mudança, de solicitação de mudanças que foi aprovado, né? Agora, esse registro dessa revisão, esse registro dessa mudança, ele tem que ficar formalizado na equipe do projeto. Tá claro, pessoal? Olha que interessante, aqui, ó, a gente já, agora saindo um pouco do RUP, a gente vai entrar num cara que é um processo que é o Open Unified Process, que é o processo unificado aberto, que já é uma extensão gratuita, né? Feito por um software, feito para projetos que vão trabalhar com metodologias ágeis. E aqui a gente já vê, e é o que eu estava fazendo para vocês, ó, eu já tinha feito toda essa documentação aqui para vocês, vou fazer de novo, né? Que é como que a gente criou aqui toda uma metodologia de requisitos a partir do RUP. Então, como que a gente criou alguma coisa mais objetiva, né, a partir daquilo que foi especificado no fluxo do RUP. Tudo bem, pessoal? Entendemos? Comentários? Algum comentário, pessoal? Não? Não. Então, pessoal, eu vou liberar esse documento para vocês amanhã. Esse documento vai estar lá no Moodle para vocês baixarem já o vídeo da aula de hoje e o PDF para vocês baixarem, tá? E também já vou postar lá a atividade que é desenvolver uma metodologia baseada no RUP. Tudo bem? Beleza. Beleza. As dúvidas que vocês tiverem, pessoal, postem lá no Moodle para mim no fórum. Alguém postou dúvida lá? Ninguém ainda, né? Então, postem as dúvidas lá e aí a gente vai mostrando a interação da nossa aula e vai criando, né, até um lugar onde a gente pode colaborar com o aprendizado do colega também. Tá bom? Então, pessoal, amanhã de manhã já vai estar lá, se vocês entrarem, já vão estar lá a videoaula e a aula. Também vai estar lá o exercício, tudo bem? Esse exercício, eu vou colocar as regras lá no documento, mas já para antecipar para vocês, a gente vai capturar, vai receber essa atividade por etapas. Então, no final de abril, vocês vão me entregar alguns fluxos, no final de maio, vocês vão me entregar outros fluxos, e no final de junho, vocês vão me fazer a entrega final. Bacana, pessoal? Beleza. 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 Então, pessoal, boa noite para vocês, boa semana, e cuidem-se, né? Cuidem-se, e até a próxima segunda-feira, tá bom? Amanhã já está tudo disponível no Moodle para vocês pegarem. Ok? Boa noite, pessoal. Boa noite, Beleza, professor. Boa noite. Professor. Valeu.